Oi, gente! Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho da história de Esther. Um pouquinho porque, assim, se eu for falar de Esther aqui, eu levaria uma vida, porque é uma história muito rica em detalhes, tem muitas pérolas nesse livro. Então, assim, nessa história, né? Então, eu quero trazer esperança para você, fé. Talvez você está aí desanimado, desacreditado, né? Então, assim, essa história eu falo assim, uma história de superação, de coragem, de tantas coisas, mas fé e esperança, para mim, são os destaques dessa história, né? Então, eu quero falar para você sobre a Hadassah, que é a mesma pessoa, Esther, porque Esther é o nome após ter sido rainha, né? Ter se tornado rainha, quando ela já foi pro palácio para se tornar rainha, esse nome foi mudado. O seu tio pediu para que quando ela entrasse no palácio, ela não dissesse que era judia e nem dissesse o seu nome. Então, por isso que Esther mudou o nome, mas ela se chamava Hadassah. E como Hadassah, eu quero trazer essa história, a Hadassah, ela perdeu seus pais quando ainda era jovem, né, muito nova. E, gente, eu fico assim pensando, essa menina, ela tinha tudo para não acreditar em Deus. Sabe por quê? Então, eu acredito que, como judia, né, seus pais provavelmente falavam de Deus, contava aquelas lindas histórias do passado. Deus abriu o mar para o povo passar, enviou pestes. Deus, ele enviou maná do céu, cuidando do povo. Tinha uma nuvem que cobriu o povo de dia e de noite, para eles não sentirem frio, para o sol não queimar, as sandálias não estragavam, as roupas não se desgastavam. Então, assim, pensa, falava de milagre, fé. Então era algo assim, que eu acredito que era o que mais os pais de Esther falavam para Esther, que no caso é Hadassah, né? Então, chega um determinado tempo que Esther, ela perde os seus pais. Então, assim, eu fico pensando, será que nesse momento, por um milésimo de segundo, como a fragilidade de um ser humano, Esther não pensou, onde está esse Deus agora? Que os meus pais tanto falavam, eu perdi pai e mãe, ele não me deixou nenhum. Podia ter deixado pelo menos a minha mãe, né? Mas a Bíblia não vai dizer isso. Mas eu penso que talvez por alguns milésimos de segundos ela tenha pensado nisso. Mas a questão é que, ao mesmo tempo que talvez nós pensamos, onde está esse Deus que me deixou viver essa situação, me deixou passar por essa situação, nós pensamos assim, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. Por fim, ele se levantará em meu favor, sabe? Eu sei que eu estou passando por isso, eu sei que ele está permitindo eu passar por isso, mas eu sei que ele vive e eu sei que uma hora ele se levantará em meu favor, sabe? Então, o que prevalece na nossa vida e tem que prevalecer não é esse milésimo de segundo da qual perguntamos onde está esse Deus, mas sim o que tem que prevalecer é a certeza de que há um Redentor e que ele se levantará, ele virá em nosso socorro, ele vai vir e vai nos defender, vai nos proteger, vai mudar essa situação, né? Então eu acredito que Esther, ela tenha passado por isso, por esse momento, né? Então essa menina agora, ela vai morar com o seu primo. Às vezes eu falo tio, né? Mas na verdade o Mardoqueu, ele é sobrinho do pai de Esther. Então eles são primos. E o Mardoqueu, ele pega a Esther como filha. Então ali, vivendo uma nova vida, né? A Esther vivendo uma nova vida, tentando se adaptar àquela nova vida, achando que aquilo ali seria a sua vida em diante, mas Deus estava por outro lado trabalhando, né? Então, assim, enquanto que nós estamos tentando se erguer, passamos por um momento difícil, agora eu vou me erguer, Deus está ali trabalhando, né? Naquilo que os nossos olhos não conseguem nem sequer imaginar.
é aquilo que olhos não viram, ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado. Então, isso aconteceu na vida de Esther e também irá acontecer na sua vida. Não sei qual é o momento difícil que você passou e está tentando aí se erguer, mas saiba que tudo que nós passamos, primeiro é com uma finalidade, segundo que nós estamos achando que vai ser assim, mas Deus está ali por outro lado trabalhando para um propósito, para nos levar ao nosso propósito. E foi isso que aconteceu na vida de Esther. Ela está aqui agora, na casa do seu tio, foi adotada como filha, ele vai cuidar do seu primo, né? Ele vai cuidar dela, porém, Deus está aqui trabalhando em outro propósito. Não, Esther, eu só te trouxe para cá, mas o seu propósito não é conviver com o seu primo. O seu propósito é ser rainha, para depois, através da sua vida, libertar, ajudar esse povo, né? Então, Deus está aqui trabalhando. Acontece que nesse mover tudo, o rei está ali tendo um momento difícil, né? Que é o Assuero, está tendo um momento difícil ali com sua esposa, a rainha Vasti, e acaba que da separação, e passando algum tempo, esse rei agora quer arrumar uma outra esposa e vão em busca, né? De uma nova esposa para esse rei e vão atrás das virgens daquela cidade e por um acaso está Esther naquela cidade. Olha para você ver como que Deus trabalha. Está Esther e o seu primo Mardoqueu chega para Esther e fala assim: olha, não fala que nós somos parentes, não fala que você é judia, fala que você se chama Esther, que era Hadassah, então agora vai se chamar Esther. Então ela vai pro palácio. Chegando ali, eu vejo assim algo tão incrível que Esther, ela cativa as pessoas, sabe? Ela chega, ela cativa. Então assim, é a presença de Deus. E outra coisa é quando nós estamos numa jornada aonde estamos indo de acordo ao nosso propósito. Primeiro, tudo se torna leve, mais fácil. Deus coloca pessoas no nosso caminho, sabe? É algo que como fala assim, não, eu estou indo na minha jornada, Deus está comigo e não tem nada que vai me tirar desse caminho. É algo incrível, sabe? E ela já chega ali contagiando as pessoas, né? Com sua formosura, o seu jeito de ser. E o rei, quando a vê, se apaixona logo de primeira, assim, né? Primeira vista, se apaixonou e rainha. Então, a Esther se tornou rainha daquele lugar. E estando ali, Esther sendo rainha, achando que o propósito de vida dela seria aquele, e tá Deus mais uma vez indo além, né? Então, assim, Esther, eu mudei a sua vida, mas tem algo muito maior para você. Então, não é mais só sobre você. Então, Deus nos coloca em lugares, em ambientes. Gente, se a gente entender isso, que é um propósito maior, Deus, sempre que Deus nos honra, há um propósito maior. Então, não é só ser rainha, Esther, mas através desse título, você vai salvar um povo, você vai salvar uma nação. Então, quando nós entendemos que cada posição que Deus nos coloca, mas é numa finalidade mais para o próximo do que de nós mesmos, sabe? A gente começa a entender a nossa missão, sabe? Começa a entender mais esse agir de Deus, que é mais sobre o próximo do que a nós mesmos. Então, aonde que Deus tem me colocado, eu sei que é uma finalidade de ajudar mais pessoas, sabe? Então, assim, eu sou apenas um instrumento, mas que, na verdade, Ele me quer ali para fazer algo extraordinário na vida de outras pessoas. Sempre, sempre, entenda uma coisa, em tudo que você fizer, sempre, se você entender que você está naquele lugar com a finalidade de ajudar o próximo, de ajudar um ser humano, de ajudar uma nação, de ajudar uma cidade, você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. E também você vai ver como que a sua vida fica mais leve, mais leve. Porque quando nós, é só pra mim, é só sobre mim, se torna um fardo pesado, sabe? Mas quando você entende que tem mais a ver com o próximo, tudo fica mais leve. É incrível isso, incrível.
Então Deus coloca Esther ali, e nesse momento ali está, depois de algum tempo, houve ali um decreto, né, de destruição total para os judeus. Então Esther, naquela posição de rainha, ela consegue intervir, né, nessa situação. Isso já vem para um outro lado, né? Então Esther, ela não podia ir até a presença do rei sem uma comunicação, sem uma, como é que eu posso dizer assim, ela não podia chegar assim de qualquer forma. Mas quando ela fica sabendo que o seu povo estava passando por aquela situação, corria o risco de morrer, de ser aniquilado, Esther, então, ela chega a dizer assim: ainda que custe a minha vida, se eu morrer, não tem problema, mas eu vou em busca para salvar o meu povo. E ela então vai entrar na presença do rei, né? Lógico que houve ali uma preparação, ela se preparou, ela jejuou. Esther, ela colocou todas as servas para jejuar, e olha que lindo, porque as servas jejuaram, né? Então, assim, não só porque ela era rainha, mas porque gostavam dela também, sabe? Então, todo mundo ali jejuando, Esther vai até a presença do rei, usa de estratégia essas que Deus, eu tenho certeza que Deus deu para ela. Esther, com essa coragem, com essa força, consegue salvar o seu povo. Então, assim, foi mais coragem e fé, né, que Esther conseguiu salvar o seu povo. Então, assim, através dessa história de Esther, eu trouxe mais a história de Hadassah para você entender que ela passou por momentos difíceis e que achando que estava se erguendo, e Deus preparando algo muito maior, muito melhor para ela. Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis e consegui me erguer, e você acha que acabou ali, não acabou. Deus sempre tem muito mais para nós, muito mais para você. Então, entenda hoje, através dessa história de Esther, que por mais difícil que você esteja passando essa situação, ela tem um propósito, tem uma finalidade. E Deus, se você depositar a sua fé em Deus, confiar em Deus, Ele entrará para te socorrer. E lembra que o propósito de Deus sempre é maior, sabe? Então, tenha fé e nunca se deixe levar por talvez alguma posição que Deus tenha te colocado, porque Esther, ela era rainha, e como rainha, ela estava ali talvez livre, né, de não morrer, enfim, mas mesmo assim, ela falou assim: não, eu sei que eu estou na minha posição boa, mas eu tenho um povo que eu preciso ajudar, não é mais sobre mim, mas sobre o outro, eu quero ajudar o meu povo. E ela foi em busca de ajudar o seu povo. Então entenda que nada que te acontece não tenha uma finalidade, não tenha um propósito. E outra coisa, saiba que Deus, quando você deposita sua fé em Deus, Ele é fiel para te honrar. Não importa qual é o seu passado, não importa o que você passou, qual foi a dificuldade que você passou, mas entenda que você serve um Deus que tem todo o poder sobre a terra, um Deus que não abandona jamais aquele que confia nele, aquele que busca, aquele que tem a fé depositada exclusivamente nele. Então creia que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele pode todas as coisas, e que a sua vida não é isso que você está vivendo, a sua vida não é isso que você está passando, mas que isso é um propósito para Deus te honrar, isso é um propósito para Deus te colocar em lugares muito mais altos, porque o que aconteceu com Esther não foi só com Esther, também acontecerá na sua vida. Talvez não como princesa, né, como rainha, mas colocando em posições muito maiores, da qual há um propósito de ajudar um povo, de ajudar uma nação, ou quem sabe ajudar até mesmo a sua família, tá? Então entenda isso,
Então, olha, grande beijo, fique com Deus e até o próximo